O plano genial, elaborado pelo próprio Deus, para salvar o homem da culpa de seus pecados e, consequentemente, do afastamento eterno da luz e da paz, incluía, em seu lado objetivo, aquele que acontece diante da Justiça Suprema, algo chamado imputação. Para que tudo o mais acontecesse, como perdão, justificação, reconciliação, redenção, adoção e santificação, primeiro aconteceria a imputação. Imputar, segundo os dicionários da língua portuguesa, é atribuir a alguém alguma responsabilidade ou alguma qualidade. Jesus morreu porque o Pai, o Todo-Poderoso, imputou a ele a culpa dos pecados daqueles que haveriam de ser remidos, invocando-o como Salvador. Já fora dito profeticamente, e numa situação apotelesmática, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras fomos sarados, e que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6, últimas partes. E o apóstolo Paulo escreveu: aquele que não conhecera pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que por ele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5 e 21. A imputação por si mesma já é uma mudança de direção da coisa imputada, e é o que lemos e o que vemos no texto citado. A Jesus foi imputado o pecado do remido, enquanto ao remido foi imputada a justiça de Jesus. De outra forma, não teria como ser alguém salvo da culpa de seus pecados, pois a justiça de Deus exigia uma satisfação. De graça, nada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Perceba-se que o castigo não deixou de ser aplicado. A figura grotesca e infame do pecado não poderia passar em brancas nuvens. O Salvador, então, recebeu a aplicação do castigo de Deus por imputação. De vez em quando, algum insensato faz referência à graça de Deus pelos méritos do sangue de Jesus, única e tão somente, chamando-a ou denominando-a de graça barata. Se Jesus recebeu por imputação a culpa do pecado do remido, e se o remido recebeu por imputação também a justiça do Senhor Jesus, então nem o remido pode ser mais considerado culpado, porquanto Jesus absorveu a sua culpa, e nem Deus pode ser considerado injusto por justificar e perdoar o remido, mesmo não sendo ele perfeito, porquanto ele tem sobre si a justiça de Jesus, reconhecido pelo universo todo como absolutamente perfeito e justo como homem. Se Jesus tivesse executado e consumado a obra salvadora, investido e revestido de seus atributos divinos, como a maioria dos chamados cristãos teima em afirmar, imaginando atribuir-lhe glória, pairaria sobre ele ou sobre a legitimidade e a legalidade do plano alguma dúvida, e poderia ser que em tais circunstâncias viesse a existir mesmo uma graça barata. Se por um minuto apenas Jesus tivesse agido como Deus, o inimigo teria razão se acusasse a Deus, o Pai, de fraude e de ter protegido o Filho, facilitando-lhe as coisas. E a imputação, assim como todos os demais itens da salvação eterna, padeceriam dúvidas.
e que clamem os céus a quem duvide misericórdia. Existem os que duvidam sim, mas, todavia, porém, sem um pingo de razão. Quando Deus imputou-nos, a nós remidos, a justiça de Jesus, imputou-nos uma justiça conquistada pelo Senhor como homem. O homem com H maiúsculo, o único homem moralmente correto. Logo, não foi uma justiça de faz de conta ou de mentirinha, e nem foi a justiça de Deus. Foi a justiça da vitória do homem Jesus contra o mundo, contra a carne, contra o pecado e contra Satanás e suas hostes. Graças a Deus pela bênção da imputação da justiça de Jesus, o justo, a nós remidos, que de injustos nos tornamos justificados. Aos Romanos, o apóstolo escreveu: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Todavia, àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, de 3 a 8. O verbo logizomai, levar em conta, acreditar, imputar, que possui outros significados. Nesse contexto, deixa bem claro que, ao elaborar o plano para a salvação de pecadores, que previa a figura do Salvador, que arcaria com toda a responsabilidade, Deus incluiu a troca de valores entre o Salvador e o pecador. E como já temos visto, assim foi e assim é. Quando alguém invoca o nome do Senhor Jesus, seus pecados, no que diz respeito à culpa, são todos lançados na conta do Senhor, enquanto a justiça e a perfeição de Jesus como homem são lançadas na conta do pecador. O pecador que invoca o nome do Cordeiro Eterno não deixa de ser pecador, como alguns advogam. Nas 21 epístolas estão afirmações e confissões da condição de pecadores daqueles que as escreveram. A exemplo de Paulo, o apóstolo, 1 a Timóteo 1:15, Tiago, irmão de Jesus, Tiago 3:2, e João, apóstolo, 1 de João 1:8. Mas o pecador que invoca o nome do Senhor Jesus passa da condição de pecador perdido para a condição de pecador remido. A perdição se foi para sempre da existência do remido, porque aquilo que o fazia perdido e afastado de Deus, a culpa do pecado, Jesus carregou sobre si. E o Senhor não a carregou em parte. Não existe isso. Isso é invenção, quer dizer, a ideia de que o preço da redenção não foi pago totalmente é a ideia de quem não entendeu ou não quis entender o que Jesus fez na cruz, para não dar-lhe a glória devida e ficar com a parte dela por ter perseverado